Dando prosseguimento à nossa programação, iniciaremos o painel Reforma Trabalhista 1, Independência Judicial e Estado Social. Para presidir os trabalhos, convidamos Sua Excelência, a Senadora da República, Vanessa Graziotin. Como painelistas, convidamos a Sua Excelência, o ministro José Roberto Freire Pimenta, do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do Tribunal Superior do Trabalho. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença da Sua Excelência, deputada federal Jo Moraes. E para conduzir os trabalhos deste painel, ouviremos a presidente da mesa, Sua Excelência, Senadora da República, Vanessa Graziotin. Muito obrigada. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite da diretoria da ANAMATRA e faço esse agradecimento na pessoa do presidente da ANAMATRA, Dr. Guilherme Guimarães, e dizer da minha alegria de estar aqui hoje, nesse congresso importante não apenas para a magistratura brasileira, por aqueles que militam na área da justiça do trabalho, mas um congresso, sem dúvida nenhuma, que tem diante de si um grande desafio nesse novo momento por que passa o país. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui dirigindo essa mesa, que, sem dúvida nenhuma, será uma mesa muito interessante, com a participação de 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho e 2 ministros com os quais nós pudemos contar muito durante o debate sobre a reforma trabalhista no Congresso Nacional. Então, é um prazer estar aqui ao lado do ministro Luiz Felipe Vieira e ao lado do ministro José Roberto Freire Pimenta. E o tema do nosso debate, o tema do debate dessa mesa, é um tema amplo, portanto, nós poderíamos ficar daqui até altas horas da noite e não conseguiríamos concluir. O tema desta mesa é reforma trabalhista, independência judicial e Estado social. Bom, eu quero dizer a vocês que, antes de passar a palavra aos nossos queridos ministros, quero lamentar o momento em que nós vivemos no nosso país e lamentar ainda mais a forma como o Brasil vem promovendo uma reforma trabalhista que, sem dúvida nenhuma, é algo necessário, mas não da forma como foi feita e muito menos com o conteúdo que foi aprovado. O governo, que todos nós sabemos, assumiu o poder no ano de 2016, provisoriamente no mês de maio, e se encontra até agora, abril, maio. Temos 2 anos desse novo governo e, desde que iniciou o processo de mudança pelo Congresso Nacional, primeiro da Câmara e depois do Senado, nós tínhamos muito claro que estávamos diante não de um processo de impedimento legal conforme determina a Constituição brasileira, um impedimento por conta do cometimento de algum crime de responsabilidade. E falo isso com muita tranquilidade porque vivi de dentro e nossos próprios colegas que apoiavam aquele procedimento não tinham nenhum escrúpulo em dizer que a substituição da Presidência da República era necessária em decorrência da perda do apoiamento político por parte
da presidenta eleita Dilma Rousseff. A partir dali ficou muito claro quais eram os verdadeiros objetivos e intenções de quem, sem uma participação mais efetiva da população, sem um respaldo legal mais efetivo, estava promovendo aquilo. E o objetivo era exatamente promover algumas reformas estruturantes da nação brasileira. Foi, então, que a primeira medida que o Congresso Nacional votou, logo após a confirmação da cadeira ao presidente Michel Temer, a primeira medida, está aqui a deputada João Moraes, foi uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 95, que estabeleceu um teto para os gastos públicos. Para os gastos públicos na área orçamentária de investimentos, de aplicação de recursos em saúde, em educação, não abrangendo essa limitação os gastos financeiros, ou seja, pagamento de dívidas, os gastos financeiros da União, que hoje representa basicamente a metade dos gastos orçamentários. E, na sequência da emenda constitucional 95, nós tivemos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi fruto de um projeto encaminhado pelo presidente da República, em dezembro de 2016, e que teve o seu debate iniciado no início do ano legislativo de 2017 na Câmara dos Deputados. E foi algo assim extremamente rápido. Na comissão especial debateu-se um projeto e aprovou-se outro projeto completamente diferente. E dias após a votação deste projeto na comissão especial da Câmara, ele foi imediatamente encaminhado ao plenário, que o aprovou, assim como que um raio cai rapidamente. E remetido ao Senado Federal, que foi, lá nós conseguimos uma tramitação um pouco mais larga, conseguimos debater com a sociedade, debater com os magistrados, debater com representantes do Ministério Público do Trabalho, com sindicatos, com estudiosos da área, mas num tempo insuficiente de que precisávamos para que pudéssemos mostrar à sociedade o conteúdo efetivo das mudanças. De tal forma que, lamentavelmente, também após a tramitação em várias comissões, nós apenas conseguimos derrotá-lo em uma comissão, que é exatamente a principal comissão de mérito, que era a Comissão de Assuntos Sociais, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e por outras, e no plenário também o projeto foi aprovado. Naquela altura, nós, algumas mulheres senadoras, entre elas eu, nós sentamos à mesa diretora, desafiamos a própria presidência do Senado Federal, porque nós tentamos negociar apenas a aprovação de uma emenda, porque a aprovação de uma emenda, e nós escolhemos entre as várias emendas, a emenda que tratava sobre o trabalho insalubre para gestantes e lactantes, mas nós tínhamos claro, todos tinham claro, que a aprovação de uma emenda pelo Senado remeteria de volta o projeto para a Câmara. Lamentavelmente, não conseguimos. Quando a gente viu que eles fariam a sessão do Senado em outra comissão, aí sim nós desocupamos para ter pelo menos o direito de fazer um ou outro pronunciamento sobre a matéria, não é? É um tema, portanto, que, no nosso entendimento, ele trouxe, diziam que o objetivo era gerar emprego, modernizar as relações de trabalho, era, a partir da flexibilização, buscar a modernização e, assim, aumentar a produtividade. E diziam também que era a geração de emprego e a segurança jurídica. O que nós estamos vendo nesse período da aprovação do projeto e do início da sua efetividade, que foi, acho que em novembro de 2017, é uma grande polêmica jurídica. Não só por conta das inúmeras ações de inconstitucionalidade que já estão no Supremo Tribunal Federal, em torno de 20 e poucas ações, envolvendo 5, 6 itens, não apenas a justiça gratuita, mas também trabalho intermitente, dano extrapatrimonial, e por próprias decisões judiciais de juízes do trabalho que têm, em certa forma, confrontado. Ou seja, nós vivemos efetivamente uma insegurança jurídica. Eu fiz questão, pedindo perdão aos dois palestrantes, mas questão de dar um pouco a visão do parlamento.
Eu sei que não é da maioria do parlamento, mas o parlamento que, por exemplo, o Senado que aprovou a reforma, do Senado de hoje, eu acho que nós já vimos uma mudança significativa. Porque o Senado votou, a maioria do Senado votou a matéria sob duas condições feitas através de um acordo assinado por eles, senadores e senadoras, e pelo presidente Michel Temer, de que seria aprovado da forma como veio na Câmara, porque imediatamente o projeto, que já é lei aprovada, sofreria sanções presidenciais e uma medida provisória restabeleceria alguns dos pontos mais polêmicos que também foram escritos pelos senadores. E o que nós vimos? O projeto foi sancionado sem nenhum veto. Nenhum veto, absolutamente nenhum. E a medida provisória que foi editada, como diz no linguajar popular, foi para inglês ver, porque nunca eles tiveram nenhum objetivo, não fizeram nenhum empenho para que a comissão se instalasse e votasse a matéria. Uma medida provisória que eu também não vou entrar no mérito, mas, em grande parte dos aspectos, piorava até a situação. E ela, por exemplo, e hoje é essa confusão, porque a medida provisória caducou, e um dos grandes objetivos do governo era exatamente deixar claro que essas mudanças não são para os contratos daqui para frente, mas sim para os contratos daqui para trás. De tal sorte que hoje nós vivemos um imbróglio, não é? Temos uma lei aprovada que encontra muitos problemas de interpretação, de aplicação. Uma regulamentação que tem que ser feita e não pode ser feita somente por decreto. Determinadas questões têm que ser feitas por lei. A Câmara dos Deputados já declarou que não aceita a medida provisória, então o governo ainda tenta negociar com a Câmara a edição de uma outra medida provisória, além do decreto que deverá sair brevemente, deverá ser editado brevemente. Mas o fato é que nós temos ainda uma grande oportunidade de continuar debatendo essa matéria e buscar algumas mudanças que são necessárias, porque os reflexos dessa lei tem sido extremamente prejudicial, não somente em relação aos direitos sociais individuais do trabalhador e da trabalhadora. E os dados estatísticos, a gente poderia passar um dia inteiro falando só de dado estatístico do CAGED, do IBGE, o quanto diminuiu o número de trabalhadores de carteira de trabalho assinada, enfim. Então, quanto que a arrecadação pública caiu também. Mas nós precisamos entender da necessidade de continuarmos encarando a reforma trabalhista como algo inacabado, que a gente pode ainda promover mudanças. A gente acho que os trabalhadores, de forma geral, têm um papel muito grande a cumprir, que, na minha opinião, não foram contundentes na hora do debate. As centrais sindicais não tiveram a atuação que, no nosso entendimento, deveriam ter tido, não é? Os senhores e as senhoras, que aí eu quero aqui, de público, reconhecer o papel e o trabalho desenvolvido. A ANAMATRA foi sem dúvida nenhuma, a nossa maior parceira no debate dessa matéria. Os ministros, eu estou diante de 2 ministros que assinaram o documento, eu não me lembro exatamente quantas assinaturas tinha, ministro Luiz Felipe. 17 assinaturas, que representa quantos por cento? 17 em 27. 17 em 27. Não apenas assinaram um documento, mas foram ao Senado Federal e entregaram nas mãos do presidente do Senado Federal o documento. A ANAMATRA era sempre presente em todas as nossas reuniões, em todos os nossos debates, nos ajudando, nos auxiliando, inclusive na argumentação, nas argumentações. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse congresso ele não poderia ter escolhido um outro tema tão central quanto esse, porque, afinal de contas, não é só o trabalhador que sofre também a representação dos trabalhadores, a justiça do trabalho, que esse é o início da decretação, no nosso entendimento, do fim da justiça do trabalho, de tal forma como ela teve o seu papel diminuído. Porque, se a gente tem uma lei que diz que o negociado prevalece sobre o legislado, quem é que vai regular? Quem é que vai regular as relações, não é? Então, eu faço essa introdução, uma longa introdução.
apenas para dizer isso, que agradecer a parceria das senhoras e dos senhores, da ANAMATRA, do Ministério Público do Trabalho, a coragem que todos tiveram. Aliás, doutor Luciano, cadê o doutor Luciano? Doutor Luciano está aqui. Doutor Luciano, ele foi o último indicado representante da Justiça do Trabalho para o Conselho Nacional de Justiça. Ele e um outro indicado ao mesmo tempo. Outro nome passou rapidamente. Uma semana depois estava na sabatina. O doutor Luciano foram meses e meses aguardando, porque chegaram a fazer um dossiê contra ele, e nós íamos conversar com os senadores. Não, isso se posicionou, não pode, se posicionou contra a reforma trabalhista, como se isso fosse algum crime, como se isso tivesse sido algum crime, não é? Então, o doutor Luciano, depois de muita confusão, depois de muito embate, participou da sabatina, teve uma excelente sabatina, saiu muito bem e teve o seu nome aprovado no Senado Federal. Então, doutor Luciano, também meus cumprimentos e nossos reconhecimentos. Bom, falei demais, e agora, então, vamos... Primeiro o doutor Felipe, eu ia perguntar isso. Eu não sei se eu estou com uma... aqui com um currículo assim, bastante interessante e grande. Mas então eu fico muito agradecida, porque o tempo que nós usaríamos para ler os currículos, né? Doutor Luciano, doutor ministro Pimenta, o tempo que teria para ler isso, o senhor me deram a colher de chá de eu falar um pouquinho aqui também, tá certo? Então, eu passo a palavra imediatamente para o ministro Luiz Felipe para a sua apresentação. Muito obrigado, senadora. Eu gostaria de cumprimentá-la com especial ênfase por estar presidindo a nossa mesa. Aqui temos uma presença feminina que comanda uma mesa entre dois colegas de tribunal. É uma honra para nós, senadora. E o tempo foi curto para a senhora, poderia ter sido maior. Eu quero cumprimentar o doutor Guilherme Feliciano, doutora Noêmia Porto, pelo convite, agradecer a todos por estar aqui em Minas Gerais, de volta à minha terra natal, compartilhando essa mesa com meu fraternal amigo também, ministro Zé Roberto. Eu tenho uma apresentação um pouco longa, que quando eu recebi o convite era 40 minutos, eu cheguei aqui era 30, já são 20, e eu estou cortando os pedaços aqui, eu não sei como é que eu vou conseguir me virar, mas eu vou tentar trabalhar o tema sob a perspectiva dos desafios dos direitos sociais e a reforma trabalhista. Na verdade, contextualizar a reforma dentro da ideia neoliberal e mais ou menos demonstrar como ela evoluiu. Para tanto, deixa eu ver se aqui não está respondendo. A tecnologia não me ajuda. É o computador, tem que dirigir o computador. Foi? Bom, não sei se a visualização está boa, aqui está terrível. Eu vou usar meu óculos. Eu gostaria de começar esse tema salientando exatamente uma proposição do professor Estivan Mezaros, que ele diz o seguinte: a questão não é se o desemprego ou o trabalho temporário flexível vai ameaçar os trabalhadores empregados, mas quando estes forçosamente vão vivenciar a precarização. A partir dessa estruturação de raciocínio do professor Mezaros, ele estabeleceu 3 eixos centrais que vão caracterizar o substrato desta reforma pela via indireta, mas, na verdade, de uma tendência mundial. O primeiro deles, o primeiro eixo, diz respeito aos impactos da globalização e do desemprego, do trabalho temporário nos países capitalistas desenvolvidos. O segundo dele, a flexibilidade e a desregulamentação, como uma tendência socioeconômica de equalização, diga-se, uma equalização por baixo, que são políticas neoliberais e de antitrabalho. E, por fim, o terceiro eixo, as mudanças das trocas socioeconômicas reguladas pela submissão do tempo de trabalho necessário para a emancipação por meio do tempo disponível. A problematização do primeiro eixo,
que diz respeito ao trabalho temporário nos países capitalistas avançados. O que acontece nesses países hoje, através dessa pesquisa que nos traz o professor Mesaros? Que esse desafio potencialmente importante do desemprego não pode ser evitado nos países de capitalismo avançado. Na Grã-Bretanha, no final da década de 70 até 1995, a taxa de desemprego cresceu 10 vezes. Há 40 milhões de desempregados nos países industrialmente mais desenvolvidos, 20 milhões na Europa, 5 milhões na Alemanha e, na Índia, 336 milhões de pessoas, segundo a pesquisa da Amartya Sen. Países com intervenção do FMI, em operação de salvamento, como o México, chegaram à taxa de 2 milhões de desempregados e os salários tiveram a queda de 40%. Países pós-capitalistas da Rússia e da Hungria apresentaram índices expressivos de desemprego. Portanto, a globalização propagada como uma virtude não afasta a lógica do capital, que reflete um modo antagônico pelo qual o avanço produtivo e o controle do metabolismo social lançam uma parcela crescente da humanidade na categoria do trabalho supérfluo. O modelo americano tido como ideal, além de esmagar a classe média americana, aliado ao sistema mais produtivo da história, produz o maior número de seres humanos supérfluos para o mecanismo da produção. Enfim, a necessidade de produzir desemprego, diminuição de custos e etc., necessariamente surge dos imperativos antagônicos do capital, da busca do lucro e da acumulação, aos quais não se pode renunciar e aos quais tampouco pode se restringir segundo os princípios racional e humanamente gratificantes. Quanto ao segundo eixo da flexibilidade da desregulamentação, esses conceitos representam a mais agressiva das aspirações antitrabalho e das políticas neoliberais. A verdadeira preocupação das personificações do capital é promover a flexibilidade do trabalho e combater todas as formas possíveis de mercado rígido. Dentre esses mecanismos, a elevação da jornada de trabalho, e aqui os senhores vão começar a identificar as bases da nossa reforma. A elevação da jornada de trabalho, banco de horas, a jornada flexível, contrato 0 hora, os contratos de trabalho atípicos e arbitrários, sem restrições, permitem às empresas pagar a seus trabalhadores de escritório, por exemplo, o home office, apenas 8 horas de trabalho, independente da carga que tenham prestado de trabalho. E, por fim, a eliminação do tempo à disposição, por meio do qual os trabalhadores ficam ligados ao trabalho sem remuneração. Temos aí os caminhoneiros do tempo de espera nos portos, os portuários, as horas in tines, todo esse período de disposição do trabalhador, ele passa a ser excluído como tempo de trabalho. Essa flexibilização e essa desregulamentação, elas acarretam a precarização e a insegurança. O trabalho sem garantias e mal pago está se alastrando sem precedentes e o trabalho estável sofrendo uma pressão em direção a uma submissão aos mais diversificados horários de trabalho. Os interesses empresariais conduzem a uma intensa campanha contra o salário mínimo, com a desculpa de que dificulta a contratação de jovens, ou por meio do esfacelamento do salário através do contrato intermitente, e uma busca de mais-valia absoluta, com incidência de trabalho infantil, trabalho de idosos e trabalho análogo à condição de escravo. Em síntese, quanto a esse eixo de flexibilidade e desregulamentação, somente há um caminho para o capital para alargar as suas margens contraídas de acumulação, às expensas do trabalho humano. Na terceira linha, que diz respeito a tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho disponível, que é uma busca dos trabalhadores, inclusive na Europa, nós podemos afirmar com certeza que o capital é absolutamente incapaz de respeitar os seres humanos. Ele conhece uma maneira de administrar o tempo de trabalho humano, maximizando a exploração do tempo de trabalho necessário da força de trabalho empregada e ignorando totalmente o tempo disponível na sociedade de forma geral.
pois desse ele não pode extrair lucro. É exatamente o que se pretende através desses contratos intermitentes e jornadas intermitentes. Na Europa, as campanhas de redução da jornada de trabalho têm se constituído em uma dinamite social, pois o capital é totalmente incompatível com o tempo livre utilizado e autonomamente de forma significativa por indivíduos sociais livremente associados. Quais são os conceitos que trata essa perspectiva neoliberal? Vamos passar rapidamente, que depois eu quero chegar à forma pela qual nós fomos convencidos. Essa flexibilidade é tida como sinônimo de liberdade individual e autonomia do empreendedorismo e até de empregabilidade, como a senadora disse há pouco, uma lei que se projetou para criar empregos. Ela pode ser classificada como uma flexibilidade produtiva, é o conjunto de transformações tecnológicas ou organizacionais que se destinam a melhor adaptação às variações quantitativas e qualitativas externas. Exemplo, organizações que se afastam do modelo de produção taylorista-fordista, rígido e burocrático, para aqueles mais flexíveis e com a capacidade de resposta mais rápida e maleável. E a flexibilidade de trabalho, vinculada ao modelo que procura apreender as alterações relativas às condições de emprego e de trabalho, compreendendo a capacidade de ajustar e alterar modelos de recrutamento, contratação, remuneração, conteúdos de tarefa e qualificações, os tempos de trabalho e os níveis de proteção. Tudo isso nós podemos enquadrar em cada um dos dispositivos da reforma. Isso é o substrato da ideia neoliberal e do que ela pretende. Há outras classificações também de flexibilidade, que eu vou pedir licença para me antecipar por causa do tempo, mas o conceito de flexibilidade compreende 3 dimensões fundamentais. A primeira, emprego, número de trabalhadores e tempo de trabalho. A segunda, salarial, capacidade de adaptação às oscilações do mercado. E o terceiro, a mobilidade, mobilidade geográfica ou alteração da entidade empregadora. Dentre essas modalidades de flexibilização, a flexibilidade do tempo de trabalho, que foi muito utilizada no conjunto da lei, tem várias dimensões. Tempo parcial, job sharing, semana comprimida, horários flexíveis variáveis, variação diária, semanal, mensal, trabalho por turnos, horários antissociais, fins de semana, tarde ou noite, bancos de hora e isenção de horários. Mas o segundo elemento desse contexto neoliberal, precariedade, com 2 dimensões, uma objetiva e uma subjetiva. A que nos parece pior pode ser a objetiva, mas, a meu juízo, a outra ainda vem com um gravame maior. Na objetiva, ela se refere à ocupação de postos de trabalho pouco ou nada qualificados, a funções pobres de conteúdo e pouco valorizadas no contexto empresarial organizacional. Condições penosas de trabalho que colocam em risco a saúde física e psicológica dos trabalhadores. Os senhores todos conhecem melhor do que nós o que está ocorrendo em termos de acidentes de trabalho e aonde se instala o maior número de acidentes. Há nulas oportunidades de qualificação, promoção ou desenvolvimento funcional, submetidos a baixo nível remuneratório e a inadequação da função ou qualificação profissional. Ou seja, são trabalhos pouco valorizados, que levam a uma invisibilidade social e trabalhos que não há nenhuma perspectiva de crescimento ou de uma forma de qualificação e modificação do status quo. Nós estamos prendendo uma grande parcela de trabalhadores brasileiros numa casta sem possibilidade de ascensão. A subjetiva, que para mim é pior, ela integra-se ao trabalho, pois trata-se de apreender a voluntariedade que subjaz a essa relação e a percepção subjetiva da mesma, insegurança e incerteza, o grau de insatisfação com as condições de trabalho em geral, incluindo o tipo de contrato e as motivações e recompensas intrínsecas decorrentes da situação de trabalho. Esse é o pior dos mundos, porque esse e a própria Organização Mundial de Saúde já fez uma projeção que até 2025 nós teremos o maior número de suicídios na história
do universo. Isso porque uma das possibilidades é justamente a consequência dessa desvalorização social, dessa ausência de identidade de trabalhador, de ausência de pertencimento a qualquer entidade que possamos nos vincular para prestar o nosso trabalho. E é para onde nós vamos? Para a precariedade social. Essa precariedade social, ela se traduz no processo de fragilização e isolamento social que resulta da progressiva erosão dos recursos econômicos, das qualificações, da motivação, da autoestima, associando-se à privação de proteção social, à corrosão dos laços familiares, das redes de sociabilidade e dos apoios institucionais e informais. Ou seja, isso aqui é a derrocada do ser humano, sem perspectiva. Estes desempregados, cuja validade social vai deixando de ser reconhecida pela comunidade, porque são invisíveis, ao mesmo tempo em que lhes é negado o direito à cidadania, por via de anulação de direitos e de solidariedade institucional. Eu não tenho direito à educação, não tenho direito à saúde, não tenho direito ao trabalho. Eu não tenho como sobreviver numa sociedade tão rápida e com um avanço tecnológico. Portanto, essa precariedade social pode gerar a exclusão social de forma bastante dramática. Eu vou pular esse trecho das tendências de evolução comuns das relações laborais na Europa, porque nela seriam possíveis de ser identificados os caminhos que levaram à nossa reforma também, ou seja, o isolamento da representação sindical, a formação de contratos lineares, como se trabalhador e empregador tivessem na mesma condição de econômica, jurídica, social ou política, e também a redução do grau de colisão dos sindicatos e da capacidade de representação. Mas o tempo urge. Porque eu queria chegar nesse tema, democracia e mercado. E aí nós vamos entender mais ou menos como a reforma pode ser elaborada. Antônio Avelança, um excepcional professor português, tem um livro, A Revolução Francesa, As Origens do Capitalismo, a Nova Ordem Jurídica Burguesa. Ele pondera a necessidade de superar a compreensão da economia a partir de teorias econômicas excessivamente cientificistas e deterministas, que se baseiam na premissa de que os mercados, longe de serem construções sociais e políticas, têm uma lógica natural, própria, diante da qual todas as outras instituições humanas precisam se curvar. É o discurso que nós escutamos todos os dias das necessidades econômicas, como se o direito estivesse secundado ou indo a reboque dos interesses econômicos, como disse hoje cedo com muita propriedade o professor Lenny Streck. Ele afirma ainda que nessa premissa há um erro básico. Mercados são construções sociais e políticas. Daí porque a economia é uma ciência política e histórica, podendo até mesmo ser considerada uma parte da filosofia social. Essa premissa que impulsionou o raciocínio, os riscos excessivos e progressivos da matemática na economia, porque modelos matemáticos sofisticados são construídos a partir de premissas simples e distorcidas da realidade, ou porque a matemática não responde a questões fundamentais de alocação de recursos, em sociedade plural complexa, na medida em que esses envolvem igualmente uma discussão ética e política. A naturalização e a autonomização dos mercados estimula a conclusão de que não se pode fazer política contra os mercados. E essa lógica prevaleceu de forma contundente. Perda de soberania dos povos para decidirem seus destinos, comprometendo de forma irremediável a democracia. Mercados sempre dependem do direito como instituições sociais e políticas que são, por isso que o direito capitalista não fez outra coisa senão regular a economia. Daí a conclusão de que o Estado neoliberal, longe de ser um Estado mínimo, é um Estado absolutamente interventor e violento,
desde que a intervenção se dê a favor da elite econômica. Se assim não for, efetivamente, não se pode trazer o discurso à tona. Mas como é que eles convenceram toda a sociedade brasileira de que esse discurso econômico era determinista, autônomo e que deveria prevalecer? 1% mais rico convence 90% dos restantes. Stiglitz. Como ele o fez? Primeiro, lobby. Através do lobby, alterou por completo a representação democrática e a própria noção de república. Ou seja, nós temos representantes que defendem interesses, alguns, de um determinado segmento, e não interesses da sociedade brasileira. Segundo ponto, manipulação de informações pelos meios de comunicação em massa. Os agentes de mídia não apenas retrataram a realidade, mas podem criá-la de acordo com seus interesses e interesses dos grupos que representam. Aqui eu posso dar um depoimento, nesse particular, porque eu tenho um grande amigo de muitos anos de Belo Horizonte, que é o superintendente de jornalismo de uma grande emissora de televisão. E quando as notícias relativas à reforma começaram a ser veiculadas, eu liguei para ele e pedi um espaço para que alguém pudesse fazer um contraponto àquilo que estava sendo colocado. A resposta que me deu, e com muita transparência, foi o seguinte: não há pauta para vocês. A pauta é uma só. Isso significa que havia a necessidade da utilização combinada, não só do lobby dentro do Congresso, mas também dos meios de comunicação, para que eu obtivesse o convencimento de 99% da população brasileira. Muito embora, no último estágio do governo anterior, nós tivéssemos um pleno emprego, nós tivéssemos uns altos índices de empregabilidade. Terceiro tópico, e esse é mais relevante e curioso, que é o processo de captura intelectual por meio dos quais teorias pagas são produzidas na academia sem nenhum constrangimento ou transparência diante da ausência de políticas acadêmicas que impeçam os conflitos de interesse. Ou seja, contratam os mais renomados juristas das mais renomadas universidades e esses passam a preconizar e a defender uma determinada ideologia. E, com isso, pela sua autoridade e porque são pagos para isso, não o fazem academicamente, eles passam a ser grandes representantes para a manutenção de um status quo de uma determinada elite. E aí, a conclusão óbvia. Qual é a política que eu vou utilizar? É o do trickle-down, ou seja, é a adoção de medidas restritivas face às classes mais baixas, sem restringir as classes mais altas, que precisam continuar a ter recursos para empreender e, aliás, afinal, recuperar a economia gerando empregos. Essa existência desse debate ideológico por trás dos temas da economia reflete necessariamente a situação política na qual se costurou ou se criou um caldo favorável a uma possível reforma. Em razão disso, passam a ser legalmente difundidas e aceitas ideias como a que a recuperação da economia em situações de crise depende da flexibilização dos mercados e da menor remuneração do trabalho, o que aumentaria o investimento e até mesmo o nível de emprego. A senadora disse aqui no início, os empregos não aumentaram, são empregos precários, até 2 salários, com contrato 0 hora, estão utilizando nos índices agora empregos informais, que é uma nova categoria para dizer que aumente a taxa de empregabilidade, e essa flexibilização reduziu a renda do mercado, esvaziou a previdência social e as consequências futuras só Deus dirá. Onde nós chegamos? Na pilhagem do Estado de Direito. Conversava hoje há pouco tempo com o professor Dierle, e isso é fruto de uma obra escrita pelo professor Hugo Mazei e a professora Laura Nader, da Universidade da Califórnia, de Berkeley, e eles trabalham com um aspecto muito interessante, que é sob a denominação de a pilhagem do Estado de Direito.
Enquanto os teóricos do imperialismo euro-americano afirmam reconhecer o Estado de Direito como princípio fundamental do processo civilizatório, o seu lado obscuro tem ficado à margem de discussões. O direito tem sido usado para justificar, administrar, sancionar a conquista e a pilhagem ocidentais, o que tem resultado em imensas disparidades globais. Ou seja, quando eu abordo o Estado brasileiro, através do lobby, através da imprensa, através do poder econômico, através da compra de teses acadêmicas, eu faço com que o direito que me favorece ou favorece a uma elite seja o direito legítimo e democrático cuja propriedade devemos proteger, em detrimento da maioria do povo do país. Este é o lado obscuro da democracia e do Estado de Direito. É quando eu me aproprio do reverso da medalha. Quando os agentes empresariais dominam o Estado ou se unem de modo intrínseco a ele, o direito transforma-se em produto da economia e o que outrora constituiu-se em domínio ocidental converte-se em capitalismo empresarial multinacional. Ou seja, o Estado passa a ser uma grande empresa, a serviço de alguns. A concepção de uma sociedade justa evite que evitemos uma ideia de liberdade que permita imensas desigualdades. O Brasil é o 10º país do mundo mais desigual, porque o Estado de Direito, invariavelmente, é usado para proteger o desempenho financeiro. Os senhores podem só imaginar historicamente como surgiu o direito comercial e quem protege as relações comerciais. E o que faz, por exemplo, a legislação financeira e bancária? Se há alguma dificuldade para que se proteja essas relações de crédito de grande monta. Libertação é a palavra melhor que liberdade. Não pode haver libertação sem uma verdadeira democracia. E nenhuma democracia existe sem distribuição de recursos. Agora é só um gráfico da Intercept Brasil que vai mostrar para o senhor como foi feita a reforma. 850 emendas foram apresentadas à Comissão Especial de Reforma Trabalhista. 292, 34,3%, foram integralmente escritas por lobistas de associações que reúnem grandes doadores de campanha. 153 emendas, 52,4% das emendas redigidas foram por lobistas, aceitas pelo relator e estão incorporadas ao projeto. Quem foram os reais autores dessas emendas? CNT, NTC e Logística, CNF, CNI. O que aconteceu? As emendas incorporadas ao projeto afetaram o quê? Acordo entre patrão e empregado passa a valer mais que a lei. Restringe o acesso à justiça gratuita para ações de trabalhadores. Admite o excesso de jornada mesmo sem acordo prévio. Acordos patrão e empregado ficam fora do contrato de trabalho. Vale-refeição e outros benefícios deixam de contar como encargos trabalhistas e previdenciários. Reduz em 2/3 o adicional a ser pago pela redução do tempo de almoço e descanso. Restringe as condições para a eleição de representantes de empregadores na empresa. Empregados devem apresentar valor exato pretendido em reclamações trabalhistas na Justiça. Esse é o resultado, um pequeno resumo de grande parte das respostas da reforma. A reforma inverteu a seta. Não se trata mais de uma consolidação das leis do trabalho. A meu juízo, eu daria outro nome, Estatuto Social da Empresa. Façam. Mas a resposta foi dita hoje cedo, foi dita pela senadora no início dos trabalhos. Todos nós fizemos uma opção ao ingressarmos na magistratura trabalhista. Eu não alimento nenhuma expectativa de que, se não houver uma alteração legislativa
a partir de uma resposta democrática nas eleições, a Justiça do Trabalho corre um grande risco. Há alguns juízes que se empolgam achando que tornar-se-ão juízes federais. As garantias constitucionais são da jurisdição, não são da pessoa. Se ela for extinta, provavelmente a disponibilidade será o melhor caminho. Mas não é isso que vai acontecer, porque cabe a cada um de nós de sabermos qual é a origem do nosso direito, por que ele existe e qual a razão de ser dele. Dizer que nós estamos numa linearidade com o cidadão comum, que é destinatário da justiça comum, é voltarmos ao início da década do século XIX, onde nós estávamos incorporados no Código Civil como locação de serviços. Dizer que nós devemos colocar em xeque absoluto o princípio da proteção é autoeliminação. Nós estamos aqui para sermos o outro. Quem são os outros que nós somos? O gari da rua, o trabalhador rural, a empregada doméstica, o trabalhador da construção. Esses somos nós. Esses são aqueles que merecem a proteção do direito do trabalho. E para os quais eles existem, nós construímos uma grande legislação. E, repetindo o professor Lênio Streck, talvez se tivéssemos em Portugal com o Acordo 34, de 89, essa lei fosse dita como um grande retrocesso social e, por isso mesmo, inconstitucional. Mas assim não foi. Mas nós vamos resistir e mostrar que é preciso tratar desigualmente os desiguais e deixar para o direito comum a regra do tratamento dos iguais. E, desigualmente, a proteção ao meio ambiente, através do direito ambiental, ao consumidor hipossuficiente social, através da legislação do consumidor, e nenhuma delas nós afastarmos desse processo democrático. Porque o Estado democrático é o Estado que permite a todos ter uma perspectiva de vida e uma possibilidade de progressão. Por isso que eu termino com Chomsky, ao concluir que, dizer, entre aspas, acho que podemos ver muito claramente alguns defeitos e falhas graves da nossa sociedade, em nosso nível de cultura, em nossas instituições, aos quais terão de ser corrigidos com uma atuação fora da estrutura e do contexto comumente aceitos. Acredito que precisamos descobrir novas formas de atuação política. E citando Howard Zinn, observa, o que importa mesmo não são as pequenas e incontáveis, o que importa mesmo são as pequenas e incontáveis ações de pessoas desconhecidas, que assentam as bases para o advento de importantes acontecimentos que entram para a história. São elas que fizeram as coisas acontecerem no passado. São elas que farão acontecer no futuro. Esta frase eu lanço para os senhores, que sem covardia façam um novo futuro desse país. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar inicialmente a excelentíssima senhora senadora Vanessa Graziotin, deputado federal João Moraes, meus caros colegas ministros do Tribunal Superior do Trabalho, inicialmente o meu caro e fraterno amigo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, que nos abrilhantou com suas palavras, os ministros Carlos Alberto Reis de Paula, Luiz Corrêa da Veiga, e nas pessoas dos quais cumprimento todos os magistrados do trabalho aqui presentes. Teria muito mais a dizer também, me dirijo ao presidente da ANAMATRA, juiz Guilherme Feliciano, e cumprimento a todos aqui os presentes. É uma grande honra participar desse evento tão importante, num momento tão delicado da vida nacional, e não só da vida nacional, como particularmente para a Justiça do Trabalho e para a grande massa de trabalhadores formais e informais desse país que estão passando por um momento extremamente delicado, por razões históricas, por razões econômicas, sociais. E essa contextualização eu acho que é importante. São eventos como esse, muito bem, em boa hora promovidos, com temas tão relevantes, que
que vão nos fazer meditar a respeito dessas gravíssimas questões que afetam todo o nosso país e toda a nossa população, principalmente aqueles setores majoritários e desassistidos da nossa população, e que muitas vezes não tem quem fale por eles. É claro que tem seus representantes, mas que enfrentam dificuldades históricas imensas para manifestar-se em prol dessa imensa maioria do povo brasileiro. E nós estamos nesse contexto. A nossa justiça do trabalho é uma justiça peculiar, que tem origens históricas diferenciadas em relação à justiça comum, e que só se justifica se não abandonar essa sua razão de ser. No momento em que nós abandonarmos a nossa origem, a nossa razão histórica, as razões pelas quais nós nos constituímos, em alguns países, numa justiça especial, em outros, um ramo do judiciário, nós nos desnaturaremos e estaremos fadados à extinção, porque não haverá mais razão de ser para a existência desse ramo especial do judiciário brasileiro. Esse é o contexto, e o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, meu particular, fraterno, colega e amigo, desde aqui, a Justiça do Trabalho da Terceira Região, e depois no Tribunal Superior do Trabalho, tenho a honra de integrar o tribunal há quase 8 anos, o ministro Vieira de Mello há mais tempo, mas nós estamos realmente participando de um processo histórico muito delicado, todos nós estamos. E estamos aqui para discutir genericamente esse momento de crise do país e da democracia brasileira e do poder judiciário trabalhista. E esse evento é muito importante para permitir que todos nós, juntos, discutamos questões tão importantes, tão relevantes. Eu tenho uma grande alegria voltar aqui à minha terceira região, onde há quase 30 anos dei início à minha carreira como juiz do trabalho, depois de 10 anos de intensa atuação como advogado trabalhista e como procurador do Estado de Minas Gerais, paralelamente. E tenho a honra de falar para os colegas de todo o país sobre matéria tão importante e polêmica. Eu, pessoalmente, até recentemente, eu tinha adotado uma postura pessoal de recolhimento estratégico. Outros colegas não, mas eu preferia, pessoalmente, aguardar. E esse momento agora está ultrapassado. Sem dúvida, já estive na semana passada na Bahia, no TRT da 5ª Região, já falei sobre tema parecido ao que falarei hoje, e eu acho que é o momento de nós tentarmos nos unir, todas as instâncias da Justiça do Trabalho, para tentar estabelecer um modo de atuar em condições tão adversas, mas em um momento tão importante da vida nacional, em que a própria existência da nossa justiça do trabalho e do próprio direito do trabalho como ramo autônomo do direito, com uma finalidade muito específica, está em jogo, está sob ameaça. E eu vou complementar aquilo que o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello brilhantemente colocou, com muita dificuldade de ser conciso, porque a matéria é muito ampla, mas eu quero trazer à discussão uma dimensão mais processual a respeito dessas questões. Eu preciso também contextualizar, esclarecendo que, apesar dessa postura de recolhimento estratégico de alguns de nós, a maioria dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, no momento da discussão dessa reforma, que foi uma discussão surpreendente, o projeto original era muito mais modesto, e ele, de repente, foi transformado num projeto substitutivo com mais de 200 alterações extremamente graves, profundas, e com uma discussão rapidíssima, relâmpago, que não deu tempo, e num momento de fraqueza dos movimentos democráticos, sociais, de desmobilização, com uma crise econômica histórica, brutal, que desmobilizou a todos os setores populares,
E, nesse contexto, essa reforma passou num tempo relâmpago, num tempo recorde. Nós, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, no Senado, nós apresentamos um documento firmado por 17 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Dos 26, na época, havia uma vaga, mas que seja 27, inclusive os 2 últimos presidentes da Corte, anteriores ao presidente, então, em exercício, então, presidente, que se manifestou a favor da reforma, mas os 2 anteriores estavam conosco, e se manifestamos claramente contra a maior parte dessas modificações, e principalmente contra a forma assodada em que com que foi conduzido esse processo. E apresentamos um documento ao Senado Federal, tivemos a oportunidade de apresentar esse documento, mas o documento foi recebido e o desfecho já foi bem descrito pela senadora Vanessa Graziotin, e agora temos a lei. E é claro que, como magistrados, nós vamos aplicar a lei. É uma tolice dizer que vamos nos recusar a aplicar a lei, não é isso. Porém, não vamos aplicá-la literalmente. Não vamos aplicá-la de forma isolada. Nem poderíamos fazer isso, porque nós juramos, em primeiro lugar, a obediência à Constituição da República e também a todos os demais dispositivos constitucionais, leis complementares e os tratados internacionais aprovados que ingressaram no ordenamento jurídico com a hierarquia supralegal e de uma forma sistemática. Não vamos aplicar literalmente os dispositivos isolados da reforma, como os seus autores certamente desejam. Não é esse o nosso papel e não vamos fazer isso. E essa é a perspectiva da minha contribuição pessoal, que eu rapidamente, infelizmente o tempo não colabora, e eu quero dizer claramente isso, que a reforma trabalhista, evidentemente, já ocorreu, com todas as críticas que possamos fazer a ela ou não. Mas cito, por exemplo, o professor e membro do Ministério Público do Trabalho, Rodrigo de Lacerda Carelli, no seu artigo publicado na revista do TST de dezembro último, O Princípio da Proteção em Cheque. Ele diz o seguinte, que com a aprovação da reforma, é a hora de ser fiel ao direito do trabalho. E, como visto acima, não há direito do trabalho sem o princípio da proteção. E ele coloca, de fato, as novas regras, ao ingressarem na ordem jurídica, devem ser analisadas a partir do próprio sistema. Não há mais reforma. Há regras que se inseriram em todo o arcabouço de comandos de ordem constitucional, convencional ou legal, e que terão de dialogar entre si, diálogo das fontes. Os dispositivos dos artigos 2º e 3º da CLT, relação de emprego. 9º, o artigo 9º, que invalida qualquer fraude ou desvio de finalidade das normas trabalhistas, o artigo 444 e 468, embora com modificações, ainda estão em vigor. Os princípios do direito do trabalho, todos decorrentes, corolários do princípio da proteção, ainda estão em vigor e devem, evidentemente, ser considerados na aplicação de todo o arcabouço jurídico do direito do trabalho. Portanto, essa é a perspectiva. E, principalmente, temos que valorizar a incidência e a aplicabilidade direta dos direitos fundamentais consagrados nas normas constitucionais. E vou invocar aqui, expressamente, deliberadamente, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, quando autores que escreveram o seguinte: o ministro Luiz Roberto Barroso disse que não há, na sua obra clássica, a aplicabilidade dos direitos fundamentais e a efetividade das normas constitucionais revisitada, um artigo, não há no âmbito jurídico avanço maior do que assegurar efetividade ao texto constitucional, com a realização concreta dos seus comandos no mundo dos fatos. E isto, ele prossegue, pela constatação óbvia de que o legislador constituinte é, invariavelmente, mais progressista que o legislador ordinário. Daí porque se devem esgotar todas as potencialidades interpretativas do texto constitucional, sem ficar no aguardo dos agentes infraconstitucionais.
Portanto, devemos aplicar diretamente as normas constitucionais no limite máximo do possível, sem condicioná-las ao legislador infraconstitucional. Isso exige boa dogmática constitucional e capacidade de bem operar o direito positivo como um todo, e não de forma isolada. Portanto, temos que utilizar bem a técnica da aplicação direta das normas constitucionais. Ele cita também a necessidade de ter-se um sentimento constitucional na aplicação do direito positivo como um todo. E prossegue ele. Ao longo da história brasileira, sobretudo nos períodos ditatoriais, reservou-se ao direito constitucional um papel menor, marginal. Nele buscou-se não o caminho, mas o desvio, não a verdade, mas o disfarce. A Constituição de 1988, com suas virtudes e imperfeições, teve o mérito de criar um ambiente propício à superação dessas patologias e à difusão de um sentimento constitucional, apto a inspirar uma atitude de acatamento e afeição em relação à lei maior. E prossegue ele, na sua obra, Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, escrita na década de 90, que para a generalidade dos indivíduos, ou a Constituição se materializa em proveitos reais e visíveis, no amplo espectro que vai, verbo e grácia, da probidade governamental ao repouso semanal remunerado, não por coincidência ele cita um exemplo trabalhista, ou é simplesmente ignorada, injustificada incompreensão, quando não desprezada, como um mero regimento para a luta pelo poder no âmbito da classe dominante. Ministro Barroso. Bom, direito do trabalho e direitos fundamentais de segunda dimensão. Nós bem sabemos que os direitos trabalhistas são categorizados como a segunda dimensão dos direitos fundamentais. Nem vou falar aqui, todos conhecem o tema da eficácia horizontal dos direitos fundamentais trabalhistas. São direitos, portanto, que têm que ser cumpridos por particulares em prol dos trabalhadores. A questão da sua concretização em juízo, o tempo é muito curto, mas é preciso trabalhar primeiro com a dimensão, ou com o conceito de acesso à justiça e compreender qual é o significado destas reformas com relação ao direito fundamental do acesso à justiça. Nós bem sabemos, e aqui podemos citar a obra clássica de Mauro Capelletti e Brian Garth, todos conhecem, sobre o acesso à justiça, na tradução da ministra já aposentada Ellen Grace. O direito à jurisdição é o direito aos direitos. Vou lembrar a instrumentalidade do processo. E vou citar uma outra integrante do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Na sua obra da década de 90 também, As Garantias do Cidadão na Justiça. E ela colocou: o direito à jurisdição é a primeira das garantias constitucionais dos direitos fundamentais. Jurisdição é direito-garantia, sem o qual nenhum dos direitos reconhecidos e declarados, ou constituídos pela lei magna ou outro documento legal, tem exercício assegurado e lesão ou ameaça desfeita eficazmente. Primeiramente, o direito à jurisdição é a garantia fundamental das liberdades constitucionais. Sem o controle jurisdicional, prossegue ela, todos os agravos às liberdades permanecem no limbo político e jurídico das impunidades. Todas as manifestações de liberdade, todas as formas de seu exercício asseguradas de nada valem, sem o respectivo controle jurisdicional. A liberdade sem a garantia do pleno exercício do direito à jurisdição é falaciosa, não beneficia o indivíduo, pois não passa de ilusão de direito, o que sempre gera o acomodamento estéril e a desesperança na resistência justa e necessária. Não é por acaso que os regimes políticos antidemocráticos iniciam suas artes e manhas políticas pela subtração ou pelo tolimento do direito à jurisdição. É que sem este direito plenamente assegurado e exercitável,
o espaço para as estripulias dos ditadores é mais vasto, e o descontrole de seus comportamentos confere-lhes a segurança de que eles se veem necessitados de continuar no poder. O direito à jurisdição, ao garantir todos os direitos, especialmente aqueles considerados fundamentais, confere segurança jurídica mais eficaz ao indivíduo e ao cidadão, não apenas às empresas, não apenas aos reclamados, mas aos autores das ações, não é? Gerando paralelamente a permanente preocupação dos eventuais titulares dos cargos públicos com a sociedade e com os limites legais a que se encontram sujeitos. E prossegue, perdão, mas é um texto importante. O acesso aos órgãos prestadores da jurisdição por parte do cidadão depende de um desempenho prévio do Estado, que se desdobra em dois comportamentos complementares. De um lado, impõe-se a facilitação do exercício do direito à jurisdição pela sua declaração normativa expressa, e de outro, deve-se dar a saber ao povo deste como de todos os direitos fundamentais que lhes são assegurados, e diz que são pressupostos imprescindíveis a serem cumpridos para que o direito à jurisdição não seja uma mentira legal ou uma possibilidade oficial, somente exercida por aqueles que dispõem de condições econômicas bastantes para saber de seus direitos e poder pagar o preço de seu exercício. Sendo direito e fundamental, a jurisdição não pode ser privilégio de uns e miragem oficial de muitos. Esse é o contexto em que nós devemos examinar essa discussão tão importante. Nós sabemos que as três ondas renovatórias do processo comum, do processo civil contemporâneo, Capelletti e Garth, novamente, se caracterizaram, na primeira onda, pelo combate ao obstáculo econômico do acesso à justiça. E aí discute-se a questão da justiça gratuita para os hipossuficientes, beneficiados pelos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados e pelos denominados novos direitos. A segunda onda, combate aos obstáculos organizacionais do acesso à justiça. Criam-se novos instrumentos processuais mais avançados, tutela meta-individual ou coletiva, e tutela inibitória, etc. E a terceira onda, uma abordagem mais ampla e holística. Agora, com a reforma, nós retrocedemos à discussão da primeira onda, quando antes já estávamos discutindo as demais. Esse é o principal efeito processual dessa reforma trabalhista. Estamos tendo que discutir novamente o combate ao obstáculo econômico do acesso à justiça, justiça gratuita, etc. Houve um retrocesso histórico gravíssimo e que precisa ser bem compreendido. Diretamente nesse sentido, é muito importante a ADI, ou ADIM, número 5.766, que já foi mencionada pelo desembargador Sérgio Torres, a respeito daqueles dispositivos que mais seriamente afetam a justiça gratuita. Há outros, evidentemente, mas a própria peça inicial do procurador-geral de então, Rodrigo Janot, ele fala muito claramente, citando Capelletti e Garth, pessoas ou organizações que possuem recursos financeiros consideráveis a serem utilizados têm vantagens óbvias ao propor ou defender demandas. É o conceito de litigantes habituais, que todos nós conhecemos. Em primeiro lugar, elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, suportar as delongas do litígio. Cada uma dessas capacidades, em mãos de uma única das partes, pode ser uma arma poderosa. A ameaça do litígio torna-se tanto plausível quanto efetiva. E por aí vai. Nós precisamos compreender que o que está em jogo nessas reformas, do ponto de vista processual, nem vou falar da parte do direito material, que já foi muito bem abordada, é o comprometimento das próprias peculiaridades, da própria razão de ser do processo do trabalho, como uma disciplina diferenciada em relação ao processo civil. Nós todos sabemos, Ada Pellegrini Grinover, por exemplo, doutrinadora emérita do processo civil, mas salientava a grande influência que o processo do trabalho exerceu, tanto na Itália, tanto na França, quanto aqui no Brasil, sobre o processo civil em geral, para modernizá-lo, para dar aos trabalhadores uma tutela jurisdicional diferenciada, que permitisse
que as diferenças econômicas gritantes existentes entre as partes não impedissem a aplicação do direito material, ou seja, as diferenças econômicas como um obstáculo para a aplicação do direito material que destina-se a proteger os chamados hipossuficientes. A explosão de demandas trabalhistas e a expansão da atuação da Justiça do Trabalho, após a promulgação da Constituição Democrática de 1988, essa explosão realmente é um problema grave que todos nós enfrentamos. Eu compreendo a nossa ansiedade no enfrentamento desse dilúvio de causas trabalhistas repetitivas que nos assolam enquanto julgadores, mas elas em si, esse número enorme de demandas trabalhistas tem um lado positivo. Mostra a confiança dos jurisdicionados na nossa Justiça Especial do Trabalho. Isso tem que ser bem compreendido. A resposta não pode ser o trancamento artificial destas ações. Não podem os reclamantes que se sentem lesados, com ou sem razão, isso é mérito, serem cerceados no seu legítimo direito de recorrer à nossa Justiça Especial do Trabalho. Nós teríamos dois caminhos estratégicos para enfrentar essa explosão, esse dilúvio de demandas trabalhistas. Havia dois caminhos históricos possíveis. Um deles, aqueles que nós sempre preconizamos, eu também já escrevi a respeito disso, seria trabalhar no sentido de aumentar a efetividade da nossa Justiça do Trabalho, através do fornecimento de meios materiais mais significativos, tornar cada vez mais desvantajoso ao empregador o descumprimento deliberado, consciente, estratégico, em massa das normas trabalhistas. Tornar desvantajoso isso, e só assim estancar, pela razão de ser, pela origem, o número explosivo de demandas trabalhistas, que nós sabemos, nem todos entram na Justiça do Trabalho. Nem todos aqueles que são lesados recorrem ao Judiciário do Trabalho. Ainda é uma parte do número de lesões praticadas no âmbito da realidade empírica. Esse seria um caminho. O outro foi o caminho adotado pela reforma. Artificialmente trancar o exercício do direito constitucional de ação trabalhista, através, fundamentalmente, de dois grandes mecanismos. Primeiro mecanismo, atingir substancialmente a independência judicial e o próprio princípio constitucional da separação de poderes, pela limitação dos poderes de decisão dos magistrados do trabalho de todos os graus de jurisdição, no julgamento dos casos concretos submetidos a seu julgamento e na uniformização nacional e regional da jurisprudência e na produção dos chamados precedentes, vinculantes ou obrigatórios. Esse foi um caminho. Segundo caminho, intimidar os reclamantes autores das ações trabalhistas, comprometendo clara e gravemente o seu acesso à justiça, para diminuir artificialmente o número crescente e muito elevado de reclamações trabalhistas. Esse foi o caminho adotado, em síntese. Isso se manifesta, vamos abordando rapidamente, a clara hostilidade do legislador da reforma trabalhista à independência judicial dos magistrados do trabalho. Daí a importância desse painel. Primeiro, uma acusação, com todas as vênias, data vênia falaciosa, dos defensores dessa reforma trabalhista, contra o chamado, mal denominado, ativismo judicial excessivo dos magistrados do trabalho em geral, e contra o Tribunal Superior do Trabalho, de forma específica, especialmente contra os inegáveis e importantes avanços das 2 semanas do TST de 2011 e de 2012. Propugna-se o retorno à escola da exegese, que todos nós conhecemos, do século XIX, o juiz como mera boca da lei, aplicador literal das regras pré-determinadas do legislador, que proíbe o juiz, ou tem a vã tentativa de proibir o juiz de interpretar as normas que ele tem o dever de aplicar.
desconhecendo 2 séculos de avanço da teoria constitucional, do papel da jurisdição, o papel constitucional e legal do juiz contemporâneo, que é mais do que um aplicador mecânico da letra da lei, e é um concretizador das normas constitucionais diretamente aplicáveis, sem a necessidade da intermediação do legislador infraconstitucional, muitas vezes, e dos direitos fundamentais das 3 dimensões. No nosso caso, na esfera trabalhista, com a chamada eficácia horizontal. Aplicador também das normas internacionais de direitos humanos e da Organização Internacional do Trabalho, com status de supralegalidade, como eu disse, e obrigado, na solução dos casos concretos, a aplicar cada vez mais princípios e não regras apenas, princípios constitucionais e legais, e aplicando também normas abertas, de tessitura flexível, que se utilizam com frequência dos chamados conceitos vagos e conceitos juridicamente indeterminados. Não é porque nós, juízes, gostemos disso ou queiramos exercer um papel criador das normas aplicáveis aos dissídios que nos chegam ao nosso conhecimento. É porque o legislador assim determina, é ele que faz uso desses conceitos vagos, desses conceitos jurídicos indeterminados, relegando ao judiciário o papel de legislador intersticial, aquele que atua nos vãos, nas lacunas deliberadamente abertas pelo legislador, para que a norma do caso concreto só seja completada pelo julgador. Esse é o papel constitucional do Poder Judiciário em todo o país civilizado dos dias de hoje. Fingir que isso não é assim, ou é ignorância ou é má-fé. Eu acho que não é ignorância. Agora, isso tem uma razão de ser. A teoria dos precedentes, que foi incorporada pelo Código de Processo Civil, é exatamente o contrário do que estão fazendo agora na esfera trabalhista. A teoria dos precedentes valoriza o papel do julgador como aquele que completa o sentido das normas legais nos casos concretos repetitivos e que completam as lacunas do ordenamento jurídico como um todo. E essa reforma está na contramão. Está totalmente na contramão. Exemplos, rapidamente, eu não vou poder falar muito, já vou gastar muito tempo. O artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, que diz essa pérola. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Nós nunca fizemos isso. Data vênia. Pode haver divergência. Nós nunca fizemos isso. Não é verdade. Nós fizemos o que acabei de descrever. Nós complementamos aqueles espaços normativos que o legislador, por várias razões, deixou em aberto para que o Poder Judiciário exercesse o seu papel. Com todas as vênias, esse artigo é, em primeiro lugar, uma ofensa gratuita ao TST e aos tribunais regionais do trabalho, que nunca fizeram isso na verdade. Essa acusação sempre foi uma mera data vênia, lamúria dos empresários e uma alegação defensiva de baixíssima eficiência e de nenhuma credibilidade. Por outro lado, essa é mais uma manifestação da ilusão, com todas as vênias, da onipotência do legislador ordinário da reforma. Se os tribunais trabalhistas considerarem necessário suprir as lacunas reais ou ontológicas da legislação para concretizar os direitos fundamentais sociais constitucionalmente previstos e produzirem jurisprudencialmente as normas dos casos concretos repetitivos, sob a forma dos precedentes obrigatórios, não há dúvida que esses mecanismos do processo comum são subsidiariamente aplicáveis ao processo do trabalho, tenham a certeza de que os tribunais trabalhistas vão continuar a fazer exatamente isso, no exercício da sua competência constitucional e legal, sem que se possa entender descumprida a regra em exame. É claro, a palavra final a esse respeito será sempre do Poder Judiciário, e é claro, do Supremo Tribunal Federal, não se discute isso.
mas cabe ao Judiciário dizer se esse artigo 8º realmente tem o sentido que o legislador da reforma pretendeu dar, literalmente, ou não. O artigo 702, F1, e seus parágrafos 3º e 4º, a questão das súmulas e outros enunciados da jurisprudência uniforme, é um caso muito delicado, não vou aprofundar. Houve aqui um tratamento diferenciado na formação das súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme. E vejam, não são só as decisões dos precedentes obrigatórios, são todas as súmulas e todos os outros enunciados de jurisprudência uniforme. Pretendeu-se limitar a atuação dos tribunais do trabalho para a edição desses precedentes. Qual a finalidade disso? Estilhaçar o direito do trabalho, eliminar o papel legítimo e necessário de uniformização da jurisprudência. Eu bem sei que os colegas de primeiro grau têm muita natural resistência a esse papel uniformizador, mas é preciso compreender que esse papel uniformizador tem um sentido positivo, um sentido de eliminar controvérsias naturais que surgem no dia a dia. E o que eu quero dizer é que já está em discussão no TST, todos já devem saber, um incidente de arguição de inconstitucionalidade desse preceito, matéria suscitada pelo nosso colega, ministro Valmir Oliveira da Costa, na subseção 1, como questão prejudicial no incidente de recursos repetitivos que teve como objeto a orientação jurisprudencial 348, aquela que trata do bis in idem, dos reflexos no repouso semanal remunerado, etc., e que produziu na SDI uma decisão por larga maioria, com apenas 3 votos contrários, não aplicando a OJ, superando a OJ. Mas foi mandado para o Pleno e surgiu essa questão da necessidade de 2/3. Então, essa questão está pendente de exame no Pleno, né, do Tribunal Superior do Trabalho, por boas razões, e eu não vou me estender aqui, mas